Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, módulo 3 do curso de capacitação da plataforma Vale Invest para corretores de imóveis rurais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliações rurais, seus respectivos aspectos relevantes na condução do negócio. Como fazer a avaliação, quais as informações que a gente precisa para entregar um trabalho adequado, uma precificação de acordo com o mercado. Avaliações rurais. Quais informações que é necessário que a gente saiba, então, pessoal? Quais as perguntas que nós devemos fazer ao produtor, ao funcionário que nos acompanha, de repente, ali num processo de captação de imagens e avaliações? Lembrando que essa avaliação será muito importante também para a validação do material colocado em oferta no aplicativo Avafarms e na plataforma. Então, quais informações que a gente tem que ter em mente, né? Isso aí já é comum. Quantos alqueires ou hectares tem a área da propriedade em matrícula, ou seja, no documento principal de registro da área, certo? Então, vamos imaginar aqui que essa área tenha 200 hectares. Possui área excedente ao documento? Então, o que é isso? Se na matrícula tem 200 hectares, porém, as demarcações e cercas dessa propriedade, elas atingem, por exemplo, 205 hectares. Então, o que acontece? Tem 5 hectares aqui sobrando. Esse é o excedente ao documento. Isso aí, para regularizar, teria que fazer um trabalho com agrimensores, pedir ali a assinatura dos confrontantes vizinhos, para que eles reconheçam que essa área de fato pertence à sua propriedade. Então, daí consegue regularizar. Principalmente para compra e venda, é muito importante que seja regularizado para não dar problema. A área possui o CAR, Cadastro Ambiental Rural, atualizado. Então, isso aqui é muito legal, muito importante pedir no momento da visita, seja para avaliação, seja para a venda da propriedade. O CAR ele vai fornecer para você um número e também o mapa da área, tá? Tem um mapa oficial no CAR, que a gente consegue fazer a demarcação dessa área e reconhecer ela exatamente como é. Porque às vezes aqui uma área tem reserva, outra área passa um rio, essa parte aqui dá para fazer o plantio e essa outra parte aqui somente a pecuária, então aqui só gado e nessa área dá para fazer o plantio. Tudo isso vai ter uma indicação no CAR aqui, que vai falar sobre a área de reserva, por exemplo. Vamos supor que tenha 25 hectares de reserva. Então tem que obedecer isso aí e nunca pode ter menos do que 25, tá? Senão a área fica irregular. Vai falar exatamente da área de rios, vai falar tudo sobre a propriedade aqui no CAR, tá, pessoal? Então é muito importante. A área possui o georreferenciamento, então lembrando hoje que acima de 25 hectares já é necessário desde 2023 que essa área seja regularizada com o georreferenciamento. É muito interessante comentar isso aqui porque o nosso software, o software do aplicativo Avafarms, ele fornece para vocês de maneira interna, tá? Então a gente faz esse trabalho internamente, encontra a propriedade que está georreferenciada, esse software faz uma busca e a gente consegue colocar à disposição de vocês a demarcação exata da área e o número da matrícula dela. Quanto da área total está disponível para pastagens ou plantio de grãos? Como eu falei anteriormente aí, é o seguinte, às vezes a propriedade em uma determinada área dela só serve para o gado, porque tem um solo muito raso, ou tem uma incidência grande de pedras, ou é uma área montanhosa, então aqui só dá para o gado, não entra a máquina. Então essa área, vamos dizer aqui, que 50% dela é vocação pecuária, e os outros 50% são terras levemente onduladas ou planas. Aí sim, aqui foi feita uma análise, dá para entrar máquina, dá para fazer o plantio, então 50% planta e 50% só pecuária, beleza? Ou outras culturas. Então a área produtiva, vamos dizer, 100% nunca é considerada 100% produtiva, a não ser que ela tenha menos de 20% de reserva.
tá? Então, aqui no caso, ela é 80% produtiva, porque 20% de reserva é o mínimo que ela tem que ter perante documentação, georreferenciamento e outras exigências. Quanto desta área está tomada por reserva ambiental? Olha lá, 20% é o mínimo, tá? Mas às vezes tem área que tem 25%, tem área que tem 40%, tem área que tem até 50%. Nós temos uma fazenda à venda no momento, que é uma fazenda linda, muito bem localizada, excelente solo, é muito bem estruturada, porém 50% dela é reserva. Tem 150 alqueires paulistas, então ela vai ter aproximadamente 350 hectares por aí, só que ela tem 50% de área de mato, que não pode ser desmatada. Então aí o valor da propriedade, você já começa a entender que ele já cai bastante e já tem uma procura muito menor nessa área, porque ela aproveita-se apenas 50%. Outro detalhe, né, a reserva da propriedade, às vezes ela é vendida num preço em uma determinada região e às vezes em outra determinada região ela é vendida a um preço muito abaixo. Então o que acontece? Às vezes quando o cliente, comprador, vem de outra região para comprar terras em outro estado, de repente, ou outra região longe da sua, às vezes encontra-se aí alguma dificuldade se a terra tiver grande parte de reserva. Então, encontra-se dificuldade na negociação. Então, às vezes no Paraná está trabalhando lá a 60, 50 mil por alqueire paulista, e em outras regiões paga-se 10, paga-se 5. Então, esse comprador não vai querer pagar nunca 50, 60 mil por alqueire paulista, certo? Então essa é a desvantagem também da área estar grande parte em reserva ambiental. Quanto desta área está suja ou formando árvores, pragas, as goiabeiras, em outros estados aí eles dão outros nomes, aqui no Paraná seria praga ou formando goiabeira, quanto ela está suja, né? Então às vezes a fazenda lá tem 200 hectares, mas quando a gente fala que ela está suja, significa que dá para limpar. Às vezes as goiabeiras que estão se formando ainda dá tempo de limpar, passa um correntão, ou às vezes são pragas mesmo, praga que é passivo ali de limpeza, tá? Daí faz uma roçagem, tudo fica ok. Gasta-se bastante dinheiro para fazer, então se a área estiver limpa, o valor dela ainda é maior, se a área estiver muito suja, o valor dela vai caindo conforme o grau de limpeza que tem que se fazer na área, tá? Possui água, como que é a composição da água na região, rios, nascentes, minas, poço artesiano, tudo isso é importante você perguntar. Como está a condição das cercas da propriedade? Qual é o material usado nas cercas? Qual o tipo de madeira? Se é arame liso, se é arame farpado, se é cerca com eletricidade, certo? Tudo isso lembrando que é mais na vocação pecuária, tá, pessoal? Na agricultura não tem necessidade de tantas cercas. Possui benfeitorias, que são as benfeitorias, são casas, construções e edificações, mangueiros, barracões, casas de máquinas. Então isso aí são as benfeitorias. Quais são? Os materiais usados. Tenho casas de madeira, tenho casas de alvenaria, certo? Como que estão a qualidade, como que está a conservação desses imóveis, como é o acesso à propriedade. Isso é muito importante. Isso aqui, quando você fala para um comprador que você tem uma propriedade a 2 km do asfalto, a 3 ou 4, 5 km, dependendo da região, é muito satisfatório para ele, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eleva o potencial de venda da propriedade, tá? Então vamos lá, a propriedade fica, por exemplo, na BR-153, a 5 km do asfalto. Uma baita de uma vantagem. Quanto em estrada de terra até a propriedade, possui pontos de referência. Então, pontos de referência é sempre muito importante, até mesmo para abastecer o aplicativo, além da avaliação. Fica próximo a uma escola, fica próximo à igreja do bairro rural, fica próximo a uma loja de implementos agrícolas, próximo a uma cooperativa. Então, tudo isso é muito importante você colocar ali no script. Qual a distância da cidade mais próxima? Também muito importante, porque a cidade mais próxima tem os recursos, tudo de maneira a atender as necessidades ali do pessoal que mora na propriedade.
O que produzem os vizinhos de divisa? Ó, esse aqui é muito legal também, por quê? Porque às vezes eu estou numa área aqui que eu estou usando somente para pecuária. Só que os meus vizinhos estão praticando plantio. Então tem vários pontos aí para quem vai comprar a área. Uma área de pecuária às vezes é um pouco mais barato do que uma área de plantio. Então aqui a área de plantio de repente é um pouco mais cara. Vamos falar em 200 mil. E uma área de pecuária a 120 mil. Então, essa propriedade que está hoje na pecuária significa que o solo dela, as condições de pluviosidade, o escoamento dos grãos, tudo pode ser adequado, porque os vizinhos já praticam ali o plantio de grãos. Então, essa área tem uma tendência de evolução de preço, ela tem uma tendência de venda muito mais rápido. Tá ok? Há quanto tempo estão plantando grãos? Muito interessante, porque se for uma área que foi plantado agora, ela não vai ter a mesma produção, a mesma produtividade que uma área que já está sendo plantada há mais de 4, 5 anos. Tudo porque o solo vem sendo corrigido, matéria orgânica, calcário, adubo, tudo que está sendo feito na área fica na terra, né, pessoal? Então, cada vez mais, o próximo plantio ele tende a ser um pouco melhor em produtividade. Então, a área que está plantando há 1 ano tem um determinado valor e a área que está plantando há 5 anos já tem um outro determinado valor. Uma área que está plantando há 10 anos tem um outro determinado valor. Por quê? De acordo com a produção de cada área. Isso aqui também é muito importante perguntar. Quanto está produzindo aqui por hectare? Quais as culturas principais que são formadas na terra? Soja, milho, trigo, café, feijão. Qual delas que é a atividade principal ali daquela região? E o porquê? Pode ser transformado em uma outra atividade? O que o proprietário diz a respeito? As pastagens estão formadas ou estão degradadas? Você visivelmente vai notar isso aí olhando para o solo, como que está o capim, se ele está pujante, forte, se é um capim com moitas fechadas, se é um capim que não puxa a terra junto, né? Então você faz o teste lá, puxando o capim também. Isso é muito importante para o gado. Qual o capim que é utilizado? Ah, Braquiária brisanta, por exemplo, que é um capim muito usado aqui no Paraná, Mato Grosso. Também tem um capim chamado Mato Grosso, que também é muito utilizado no Brasil. Tem o capim estrela. Tem outros capins agora que estão sendo utilizados, que tem uma produção em massa, uma altura de quase 1,80 m, capim mombaça e outros, tá, pessoal? É uma espécie de colonhão. Isso aqui também o pessoal gosta muito ali na região já do Mato Grosso, mais para o norte do país, beleza? Isso aqui é interessante também que vocês peguem a foto, façam uma pesquisa no Google de como que é a imagem de cada um dos capins. Isso aqui, quando você chega na propriedade e demonstra para quem está te acompanhando que você conhece o capim, que você conhece o relevo, que você conhece a região que é mais rasa, que você conhece vários fatores nesse sentido, facilita muito o seu trabalho e até mesmo o reconhecimento do seu expertise por quem está te acompanhando ali. É muito importante isso aí, principalmente para quem vai vender a propriedade. Tem que estar bem afiado. Qual o capim de pastejo, né, que forma a propriedade, conforme nós já falamos. Quantas cabeças de gado está sendo utilizada no momento? Isso aqui, pessoal, ou é por hectare, tá? Que é o equivalente a 10.000 metros quadrados. Então, quantas cabeças são usadas por hectare? Aqui vamos imaginar que ele fala assim, ó, são utilizadas uma produção de 5 cabeças por hectare, certo? Então, você já sabe que por Alqueire Paulista, por exemplo, 24.200 seriam para 10 cabeças. Isso aqui normalmente só seria possível essa quantidade quando fosse para novilhos. E olha lá ainda, pessoal, porque 10 cabeças é muita coisa, tá? Vamos considerar até mesmo aí um número diferente para vocês entenderem. Vamos falar o seguinte, ó. Esses são números reais agora. Então, 5 cabeças geralmente é para um alqueire paulista. E 2,5 cabeças seriam, no máximo, para 1 hectare. Gravem isso aqui, ó. Isso aqui seriam a produção máxima, geralmente. Em quantos piquetes está subdividida a pastagem em geral? Então, se tiver lá 100 hectares, como que está sendo feita a subdivisão? São em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piquetes. 8 piquetes. Olha que legal.
Cada piquete tem um tanque para o gado beber água e tem capim suficiente. Ou ocorre o manejo do piquete 1 para o 2, para o 3, para o 4. Então você vai entender que quando o gado acabou com esse pasto aqui, ele vem para o 2. Do 2 vai para o 3 e vai para o 4. Até que retornou aqui novamente, brotou o pasto e retorna novamente do 4 para o 1. Esse é o manejo. Quantas mangueiras para manejo do gado? Então, às vezes é uma propriedade muito grande, muito extensa. Então, tem que ter aí uma estrutura mais completa. Então, essa pergunta é muito importante para a gente entender o seguinte. Às vezes é uma propriedade grande aqui, ó. Vamos dizer que ela tem 2.000 hectares, por exemplo. Ela é grande, mas não é das maiores do país, não. As maiores do país vão atingir 30.000 hectares, pessoal. 30, 40 mil hectares. 2.000 hectares. Mas aqui, o que acontece? Então, a gente separa aqui 500 hectares, 500, 500 e 500, certo? O que acontece? Tem que ter aqui, pelo menos próximo de cada área, tem que ter uma mangueira. Senão fica muito longe para estar carregando o gado, tá, pessoal? E nisso o gado emagrece, perde peso, uma série de coisas. Os mangueiros possuem qual estrutura? Elas são completas. O que é o negócio do completa ou não? Se elas têm troncos para separação do gado, guilhotina para separação do gado, embarcador para venda e para compra do gado, para chegada do gado, a balança também que faz a medição ali do peso na hora que sai, está a quantos quilômetros do abate ou do frigorífico, tá? Isso é importante também, porque conforme maior a distância, mais o gado perde o peso, e chega no frigorífico um pouco mais magro, o valor menor. E o frigorífico vai pagar você de acordo com a balança deles. Próximo da fazenda, possui quantas cooperativas? Isso aqui no caso da propriedade de grãos. Quantas cooperativas? Então, se você tiver mais de 2 ou 3 opções, muito melhor. Como é a topografia e o relevo da propriedade? Essa parte é muito importante, porque de repente você está numa região onde o relevo é muito acidentado, só serve para o gado. Se você estiver numa região onde o relevo da propriedade é pouco ondulado, aí sim serve para o plantio. E se ele for plano, 100% plano, aí ele serve muito mais para o plantio, diversas culturas inclusive, pode ser utilizado muito mais tecnologia nessa área e a produção pode ser muito maior. Então, atente-se a esse detalhe aqui que é muito importante, tá? Topografia. Possui rios importantes, isso aqui é interessante também, ou represamento em suas divisas. Qual a distância que o rio tem em lâmina de água? Então, a sua propriedade, vamos supor que ela está aqui, ó. Essa parte é terra, mas essa parte aqui, ó, toda ela é água. O que é a lâmina de água? A lâmina de água é essa parte aqui, ó, que a gente conta quantos quilômetros ou qual a distância aqui de lâmina de água. Então vamos dizer aqui 3 quilômetros de lâmina de água. Puxa vida, é uma baita de uma propriedade, super interessante, porque cada propriedade, conforme o índice de pluviosidade ou abundância de águas, o valor dela torna-se cada vez maior também. Muito importante isso aqui. Ela possui irrigação? É uma propriedade maior ou uma região que justifica a irrigação? Qual é o sistema utilizado? Se é aspersão, se é localizada, ou se é por pivôs, ou se é outros. Isso aqui é importante saber também, pessoal. Perguntas sobre o ponto de vista comercial. Então, essas perguntas elas possuem alto grau de sensibilidade, né? Então, ali você tem que ir aos poucos, com muito tato, investigando ou o dono da área que está te atendendo ou o funcionário que está te dando as informações. É muito importante isso aí para que você não invada muito a privacidade da pessoa e a pessoa se sinta, vamos dizer assim, coado, desconfortável com aquelas perguntas que você vai fazer. Mas, por outro lado, é muito importante que sejam feitas ali com muito tato, de uma maneira adequada. Quais são essas perguntas? Por exemplo, qual o principal objetivo da venda da propriedade? Então, por que é importante saber isso? É importante porque ali você vai ter uma dimensão exata do que vai ser o destino da venda da fazenda em relação à aplicação do dinheiro. Então, às vezes, o dono da área quer vender, mas quer comprar uma outra área, em uma outra localização, às vezes mais próximo de outra área que ele tem, e às vezes ele tem uma oportunidade de negócio lá.
Então isso aí do ponto de vista comercial é muito importante você saber, se abastecer de todas essas informações para você poder estrategicamente trabalhar melhor. Às vezes o cliente quer vender porque existe um problema muito sério internamente para resolver na família, alguma situação de dívida que não pode esperar. Então, todas essas questões, se você estiver sabendo, você pode ali transmitir confiança mesmo pro proprietário. Fala, olha, eu preciso que você me dê o maior número de detalhes possível, tudo que você puder me falar, a gente puder ser transparente um com o outro, isso vai facilitar muito a negociação. É lógico que o nosso trabalho exige que sejamos muito discretos e essas informações não podem ser transmitidas a outras pessoas, mas elas nos servem. Elas servem para abastecer o nosso negócio, serve para fazer a gente trabalhar de uma maneira melhor, olhar por um ângulo mais assertivo, tá, pessoal? As outras perguntas, existem processos que estão eminentes à propriedade? Por exemplo, algum processo judicial de hipoteca, tá? Alguma coisa nesse sentido? Existe isso? Então também é importante saber, até para venda, para a gente validar a documentação, para dar segurança jurídica para ambas as partes, tudo isso. Possui dívidas com pessoas físicas ou bancos? Pessoal, com pessoas físicas principalmente, tem que tomar muito cuidado, tá? Bancos são instituições, então mesmo que um gerente ou um diretor venha a falecer, é possível negociar com outra pessoa, porque você está tratando com pessoa jurídica e principalmente com instituição financeira, que seguem regras muito mais rígidas do que uma pessoa física. Então, a pessoa física, se vier a falecer, deixa herdeiros, é uma série de problemas. Daí você tem que negociar a dívida com herdeiros e muitas vezes você tem maiores problemas, às vezes um herdeiro que é incapaz, às vezes que é menor de idade, enfim, é uma série de problemas. Mas tudo dá para se resolver desde que tenha as informações adequadas em mãos e principalmente seria importante também colocar tudo isso aqui no script. Sobre a propriedade, quanto tempo o proprietário possui essa propriedade? Então vamos supor que ele tenha ela há 50 anos, então você já sabe que ali estão, de repente essa propriedade já passou por, de repente, duas mãos, às vezes o avô dele, depois para o pai dele e agora para ele, então o proprietário atual. Então aqui você já entende que são 3 gerações. É uma propriedade importante que gera respeito, porque a família está lá há muito tempo. Geralmente, quando a propriedade dessa é vendida, é por problemas financeiros ou por partilha familiar. Existem arrendatários que devem ser consultados. Então, às vezes, uma área de plantio, por exemplo, você chega lá, tem um contrato de arrendo de 5 anos. Então, como que você vai vender essa propriedade hoje, sendo que ela tem um contrato de 5 anos? Então, quem vai comprar, ele quer comprar e plantar do jeito dele, investir a tecnologia dele, investir quanto dinheiro ele achar necessário. Dificilmente essa pessoa vai querer comprar para deixar arrendado. Então, esse negócio do contrato de arrendatário é muito importante. Mas existe sim um contrato de arrendo por 5 anos. Tudo bem, o importante é que a gente ofereça ela, coloque ela em oferta no mercado, mas informando de maneira adequada aos compradores. Então, informa aos compradores que tem o contrato de arrendo, que ele dura por 5 anos, como é a solvência dos arrendatários, se eles pagam em ordem, se eles atrasam, tudo isso é importante, tá, pessoal? E quanto é a produtividade também dessa área, porque dependendo do arrendatário, ele investe bem, e dependendo do arrendatário, não investe nada. E daí a propriedade também deixa de ter todo o seu valor. Essas informações são muito importantes. Essa parte aqui do módulo 3, pessoal, prestem muita atenção, tá? Como devo avaliar uma área de terras? Demarcar a área com o mapa oficial. Então, por isso que nós já falamos do CAR. Se não tiver o CAR, nós vamos utilizar o nosso software dentro do Ava Farms. Isso aqui, o suporte da plataforma vai transmitir para vocês o mapa, para vocês poderem fazer uma oferta adequada. A geolocalização, então isso aqui são as coordenadas, tá? 50 graus, 20 minutos, 35 segundos, sul, por exemplo. As coordenadas, ela vem sempre assim, pessoal, ó. Então vamos refazer isso aqui que também é importante, ó. Geolocalização. O aplicativo Ava Farms, ele vai gerar para vocês no próprio aplicativo, tá? Mas o que é interessante que vocês façam? Se você tiver o Google Earth,
no celular, você vai puxar o Google Earth e lá você vai encontrar uma bolinha assim do lado direito do telefone e daí essa bolinha é a geolocalização que você vai estar pisando. Isso aqui você pega e dá um print e arquiva. É muito importante. Depois a gente vai descobrir que você estava na geolocalização 20 graus, 30 minutos e 25 segundos ao sul. Ainda está faltando, né? Isso aqui é a latitude, tá? Latitude. E aqui é a longitude. Então você vai estar aqui a 35 graus, 43 minutos e 28 segundos ao oeste. Oeste geralmente vai estar com W. Estudar a topografia da área, se é montanhosa, se é plana, se é moderada. Estudar a referência de solo predominante, se é solo roxo, com alta concentração de argila, quanto tem em áreas livres e áreas de reserva, como nós já falamos anteriormente. Áreas de reserva são toda a área que está sendo fechada por matas, e essa área não dá para abrir em produção. E as áreas livres podem ser usadas tanto para o plantio quanto para a pecuária, criação de gado. Estudar a logística de entrega de grãos e bovinos e outras culturas. Beleza. Avaliação em continuidade. Então, depois que a gente encontrar todas as respostas anteriores, você deverá analisar as imagens. Entender se concorda com as respostas que você colocou. Então você vai estar na área, pisando em cima dela, você vai ver o relevo, você vai ver tudo que você colocou lá e novamente você pode fazer uma análise. Ah, eu concordo. Aqui eu coloquei que o relevo ele é levemente ondulado em 70% da propriedade. E em 30% da propriedade ele é montanhoso. Beleza, concordo. Isso aqui é muito importante. Por último, pesquise em sites, pelo menos umas 6 áreas à venda na mesma região e faça uma média de preços entre elas. Tá? Isso aqui é se você for fazer uma avaliação por suas próprias mãos e critérios. Mas a gente orienta que você nos passe para que a gente faça essa avaliação e a gente valide esse material. Essas avaliações aqui, esse método de avaliação é um método mais simplificado que a gente está oferecendo para vocês, para que vocês possam dar respostas ali aproximadas, imediatas ao vendedor da área. Então ali é muito importante que, trocando uma ideia, ele vai te perguntar: o que você acha? Quanto que vale a minha área? Aí você vai pegar e vai falar: olha, com base nas regiões vizinhas, nas regiões próximas, as terras que são semelhantes à sua, em relevo, em qualidade, em nota, como um todo, então eu vou dar um valor aqui aproximado de 70 mil por hectare. E daí você troca uma ideia também ali, né, com a pessoa. Você não vai dar o valor e vai bater o pé em cima disso e dizer que a área da pessoa vale isso e, sabe, não, de forma alguma. Você vai deixar bem claro para ele que essa é a sua opinião, mas que ela pode ser reavaliada e que se houver alguma informação adicional que o dono da área puder passar a respeito de valor, o que ele pensa em termos de preço, o que está mais adequado ali para ele e tal. Isso é uma troca de ideias muito importante, tá, pessoal? Depois esse material vai ser enviado para a plataforma e a plataforma vai te dizer: olha, essa fazenda está muito acima do preço de mercado daquela região. Ou a plataforma vai dizer: ó, está ótimo, está em cima do preço de mercado, ou está abaixo. Tudo isso nós vamos dizer para você poder voltar e conversar novamente com o proprietário ou ligar para ele e acertar melhor o preço, tá ok? Aqui nós colocamos alguns exemplos, né? Uma área de 120 hectares, com vocação pecuária, com topografia levemente ondulada ou plana, 80%. Topografia fortemente ondulada ou montanhosa, só em 20% que é a área de reserva mesmo, não tem problema. Tá? Possui abundância em recursos hídricos, acesso a 10 km apenas do asfalto, pastagem forte, predominante capim brisanta, braquiária brisanta, 2 mangueiros, 2 casas de alvenaria. Uma propriedade, pessoal, dessa é muito bem equilibrada, tá? A gente às vezes até consegue visualizar ela assim em mente e consegue dizer para vocês que uma propriedade dessas, inclusive ali com escoamento para frigorífico a menos de 30 quilômetros, vizinhos nobres, há mais de 10 anos, cercas em perfeitas condições, dá até dó de vender uma propriedade dessa, pessoal, mas às vezes é uma oportunidade de negócio. Então uma área dessa, ela é extremamente forte. Ela atinge notas de 8
a 10, perfeito? Agora aqui, ó, nós colocamos aqui algumas fotos de uma propriedade decadente, uma propriedade que está sem recursos, sem investimento, provavelmente uma terra muito ruim, uma região que chove pouco. Você nota aí a falta de recursos financeiros e as pessoas não estão conseguindo reinvestir na propriedade. Então essa foto aqui, ó, vamos chamar de foto 1, você nota que o solo está muito degradado, tem poucas árvores e as árvores que tem estão secas. Você nota aqui uma região que está faltando chuva e ela está praticamente sem cabeças de gado aqui, ó. Você nota que há uma grande distância que não tem gado nenhum. Ou seja, aqui o pessoal não está aguentando, aqui o preço começa a diminuir bastante a nota da propriedade também. Você já nota aqui, ó, na segunda foto, por exemplo, vamos colocar aqui foto número 2, que a água está se acabando, ó, e que o solo está ficando arenoso. Você nota aqui na foto 3 que o que ela tinha de benfeitorias, que era um mangueiro aqui, uma estrutura para o gado, está totalmente podre e deteriorado. Então, uma fazenda dessa, eu acho que não chegaria nem a 4, tá, pessoal? Seria uma nota de 1 a 3, considerada muito fraca. Agora aqui, uma fazenda média, de nota entre 5 a 7. Vocação pecuária também. Importante vocês notarem que aqui o relevo, ó, tá? Ele é levemente montanhoso. Só que tem uma grande quantidade de mata. Ó, nessa foto você nota que tem 50% de reserva e 50% de pastagem, de área livre produtiva. Concorda? Depois a gente vai ver no mapa também por cima, tá, pessoal? Se a área é assim mesmo. 50% de reserva, 50% de pastagem. Então, nesse caso aqui, ela cai bastante o valor. Aqui, vamos dizer aqui foto 1, aqui na foto 2. Então, você nota que também tem uma grande incidência de mata, só que aqui, vamos dizer assim, é bem menor do que a parte de cima. O relevo, ó, tá vendo? O relevo também levemente montanhoso. Então, ainda entra a máquina, tá? Mas cai um pouquinho em relação ao solo plano. Ó, olha a qualidade aqui do mangueiro em relação àquela primeira ilustração que nós fizemos. Mangueiro já com uma capacidade maior para o gado, com as madeiras, com os mourões, tudo em ordem, bem arrumado. Um telhado com telhas novas, tá? Então, tudo isso aqui é muito interessante dizer para vocês aqui, apontar. E aqui também, ó, você nota que apesar da água ter dado uma diminuída, aqui tem uma mina. Então, isso é importante também. Nossa foto número 4. Essa propriedade, na minha opinião, ela tiraria próximo de 7. Entre 6 e 7. Agora aqui, uma propriedade de vocação plantio. Então, também na foto 1, você nota que o solo é arenoso, ele tem pouca concentração de argila e está degradado. O plantio aqui está faltando chuva. Pouca chuva, beleza? Aqui essa foto a gente já está notando que aqui tem muita chuva. Então, o plantio de grãos é muito especial, assim, você tem que olhar, ele é muito frágil. Não pode ter nem muita chuva e nem pouca chuva. Porque aqui a soja ela dá umidade e a umidade dá uma perda significativa do percentual de produção. Então vamos chamar essa aqui de foto 2. Então essa propriedade é ruim também. Essa foto aqui, pessoal, eu vou até dizer para vocês que a soja tá bonita aqui, viu? Não tá ruim não. Então vamos desconsiderar essa soja aqui como exemplo de propriedade ruim. Essa soja está bonita, tá? Aqui vocês vão notar que a máquina está, tá? Não é um solo plano. Então, essa foto aqui, vamos considerar ela como número 3. Então, já é uma área que pode ocorrer um pouco mais de quebra de máquinas. O plantio e a colheita atrasam um pouco mais. As chuvas, elas podem ocasionar algum dano também ao relevo. Tá? Tudo isso você tem que corrigir com curvas de nível, o gasto é um pouco maior, etc. E aqui você nota que na foto 4, a propriedade ela tem metade da sua vocação para plantio e metade da sua vocação para pecuária. Essa aqui seria a propriedade chamada dupla aptidão. Perfeito? Foto de uma fazenda com nota entre 5 e 7. Olha que coisa linda. Aqui solo plano, tá? Eu acho que essa foto aqui era para estar lá
no slide anterior. E essa foto aqui era para estar nesse slide aqui, ó, tá? Então peço desculpa para vocês, porque aqui, eu não sei até se é uma pegadinha, aqui você pode ver que é um relevo levemente montanhoso ou montanhoso. Tem muito mato, planta-se em vários quadros. Aqui é um quadro, aqui é outro quadro, aqui é outro quadro. Geralmente o plantio melhor quando é feito num quadro só e não subdividido as plantações, tá, pessoal? Aqui você nota que o solo tem uma boa concentração de argila, só de olhar para ele. Aqui você nota que é uma propriedade muito bem cuidada e que deu uma produção excelente. E aqui é quando você pega uma região que você consegue plantar praticamente uma grande quantidade num quadro só. Então essa propriedade, na minha opinião, seria mais nota 7. Pessoal, e aqui por último, uma propriedade de nota 8 a 10, vocação de plantio. Olha que coisa linda. Índice de pluviosidade alto, incidência de raios solares muito boa. Aqui você nota que tem irrigação também com pivôs. Aqui a qualidade da soja, nota 10. Então, e aqui também alto índice de pluviosidade. Então essa propriedade, além do relevo, do solo que você pode observar aqui que é um solo roxo. Aqui você pode observar também nessa região aqui que é um solo roxo. Aqui é um solo preto, solos que retêm umidade e tem um alto índice de argila, um alto teor de argila. Então essa propriedade recebe nota entre 8 e 10. Ótima propriedade. Maravilha. Esse é o fim do módulo 3. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo. E a gente vai pegando o jeito. Eu acredito que o módulo 4 e o 5 vai interessar um pouco mais para vocês, porque vai tratar um pouco mais do aplicativo. Vamos falar um pouquinho de comissionamento, uma questão que vai interessar muito para vocês em relação à parte financeira também. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e obrigado aí por tudo, tá?